O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu estes últimos dias. Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, estamos caminhando na pedagogia do tempo da Páscoa. E o tempo da Páscoa vai nos oferecendo a oportunidade de renovarmos a nossa experiência de fé com Cristo vivo e ressuscitado. É muito oportuno nós irmos percebendo que de domingo a domingo somos convidados à experiência com Deus, a irmos amadurecendo a nossa fé e percebermos que Ele caminha conosco, que Ele está no meio de nós. Por isso, a marca deste terceiro domingo é exatamente um dos textos da aparição de Cristo, agora no olhar de Lucas, o famoso texto dos discípulos de Emaús. Um texto em que vamos percebendo que a ressurreição foi reconhecida, assimilada, vivida a partir da celebração, a partir da palavra, a partir da fração do pão da Eucaristia que os discípulos comungaram. Vejam que a gente começa o texto situando no tempo e no espaço. Diz-nos que era o primeiro dia da semana e eles estavam em Jerusalém. O que tinha acontecido em Jerusalém? Jesus havia sido condenado, morreu e foi sepultado. E eles voltavam de Jerusalém, o centro da fé, para um vilarejo a 13 quilômetros, chamado Emaús. Narra-nos que eles estavam até discutindo, conversando entre si e partilhando a tristeza e a decepção do que foi vivido por eles. Vejam que eles estavam extremamente frustrados, decepcionados, tinham colocado todas as expectativas em Jesus. Ele morreu e até então não havia ressuscitado, conforme o que o próprio Evangelho nos diz. E aí vejam que de repente eles são somados a um peregrino. Era muito comum naquela época que eles se agrupassem de um lugar a outro, de um vilarejo a outro, até para não serem assaltados, não sofrerem nenhum tipo de roubo. E aí narra-nos que eram dois, Cleófas e provavelmente a sua esposa, que conforme o Evangelho de João, era irmã de Maria. Vejam que nós estamos falando dos tios de Jesus que estão voltando para casa depois do escândalo doloroso da cruz e morte do Mestre. Esse peregrino chega, os acompanha e pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Parecem tristes, parecem decepcionados. E aí eles imediatamente contam tudo. Puxa vida, será que você é o único que não sabe o que aconteceu ao nosso mestre? Ele havia prometido que resgataria, na verdade, toda a monarquia judaica, seria o nosso novo rei. Ele libertaria a gente da escravidão, tiraria o império da nossa vida, seríamos felizes de novo. Ele morreu e há 3 dias não tivemos muita notícia. Algumas mulheres viram o túmulo vazio, disseram que viram um anjo, mas a gente não acredita muito nisso não. Estamos voltando para casa mais uma vez sem esperança. É interessante a gente perceber o quanto na dificuldade e na decepção a gente não consegue enxergar muita coisa. Vejam, quem estava do lado deles era o próprio Jesus, mas eles não conseguiam reconhecer porque estavam vidrados ou com o nariz pregado no problema e não viam nada além disso. Além do fato de estarem com a fé
imensamente abalada. Quando a nossa fé está abalada, a gente acaba não tendo muita facilidade em lidar com o conflito e enxergar o que está ao nosso redor. Vejam, eles contam tudo, e no Evangelho não diz que Jesus criticou, nem disse nada, nem reagiu. Jesus ouviu. Jesus, na verdade, ouviu tudo o que eles diziam, inclusive a respeito dele mesmo. Assim é um pouco o agir de Deus conosco no nosso caminho. A vida é um caminho, a vida é um caminhar, e a gente não pode parar. Na dinâmica da vida é necessário a gente ir sempre à frente e ter a coragem, inclusive, de dizer para Deus as nossas tristezas, os nossos desafetos, as nossas decepções. Inclusive, quando as nossas decepções, a gente pensa até que são com o próprio Deus. Termos a coragem de dizer e sabermos que não seremos julgados por Deus por isso, é muito importante. E aí vejam, no caminho, dando um passo por vez, eles chegam a Emaús. No meio desse caminho todo, houve uma experiência profunda com a palavra. Eles narraram a decepção e Jesus disse assim para eles: olha, pensem bem, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso? E aí começa a dizer para eles e recordar a história da salvação. Diz assim para eles: olha, lembram que em Isaías está escrito sobre o servo sofredor? Lembram que em Jeremias há relatos do sofrimento do Salvador? E assim Jesus vai fortalecendo a fé, iluminando a fé, aquecendo o coração, abrindo a inteligência deles por meio da palavra. Então, isso quer dizer que a palavra de Deus, ela sem dúvida nenhuma é essencial para o nosso crescimento na fé, para o nosso amadurecimento, para o nosso encontro com Cristo, para a nossa compreensão da ressurreição. Chegando em Emaús, então, eles percebem que Jesus vai adiante e chamam aquele peregrino e diz a ele: olha, já está escurecendo, está ficando tarde, você deve estar com fome, com sede, fica conosco. Uma frase muito importante, dita por eles, que se entendida por nós, a gente vai perceber a grandeza do que eles pedem. Fica conosco, já está tarde. Jesus então entra. É um costume, e isso a gente já percebe há centenas de anos, que uma pessoa quando chega na nossa casa, se ela for, na verdade, um pouco conhecida, a gente leva para a cozinha, que é um lugar do diálogo, que é um lugar de estarmos juntos, e ali eles então montam a mesa para a refeição. Aí na refeição, eles olham para aquele peregrino e Jesus faz a mesma coisa que fez na última ceia. Toma o pão, abençoa e distribui a eles. Imaginem o susto, o impacto que eles tiveram. Se arrepiaram inteiros e olharam: é Jesus, é Ele. E Ele desaparece imediatamente. Aqui é interessante a gente perceber que Ele desaparece para ficar conosco. E ficar conosco onde? Na Eucaristia, no pão partilhado, no pão repartido, que a gente celebra todos os domingos aqui. E que bom nós sabermos que o mesmo Cristo que se deu na última ceia, que celebrou essa missa com os discípulos, é o mesmo que está escondido no pão.
A fé dos discípulos não precisava mais vê-lo de forma pessoal, mas perceberam que no pão ele estava escondido. E aí, vejam que eles começaram a conversar um com o outro e disseram: nosso coração ardia quando ele explicava as Escrituras, nós o reconhecemos no partir do pão. Vamos voltar a Jerusalém, lá vamos contar para os 11 o que nós vimos e celebramos aqui. Eles voltam correndo para narrar que Cristo está vivo, ressuscitado, caminhou com eles, explicou a palavra, partiu o pão e com certeza os motivou. E aí eles vão até os discípulos para cativá-los, para incendiar o coração deles também. Vejam, desse texto a gente precisa perceber algo muito profundo na nossa vida de fé hoje. Esse texto narra direitinho a missa. O quadro da Santa Missa que nós celebramos é exatamente o texto dos discípulos de Emaús. Primeiro, a gente sai de casa, num caminho, trazendo as nossas dores, alegrias, sofrimentos, às vezes decepções, às vezes conquistas, e vem para celebrar. Nos reunimos em comunidade, a graça da reunião em comunidade. O próximo passo, depois que a gente é acolhido, pede perdão, canta louvor a Deus, a gente medita a palavra. Ouvimos 2 leituras, o Salmo, o Evangelho, e agora estamos partilhando a palavra para quê? Para aquecer o nosso coração, para nos cativar, para nos motivar, para daqui a pouco a gente viver o mesmo mistério da última ceia. O pão será trazido, colocado sobre o altar, nós agradeceremos por meio da oração eucarística e depois ele será partido e distribuído, a fração do pão e a comunhão. E aí no fim, o que acontece? Nós somos enviados. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Esse envio é o mesmo dos discípulos de Emaús que voltam para anunciar Cristo, que retornam à vida, ao cotidiano, no trabalho, em casa, na família, e vão cativar outras pessoas a experimentarem a ressurreição e o ressuscitado. Vejam, eu diria que é muito importante para todos nós sempre termos clareza que Deus caminha conosco, nos chama a abrir o coração para aquecermos esse coração com a palavra, e fica conosco na Eucaristia, e ainda nos acompanha na missão de contagiar o outro com a ressurreição, que é motivo de alegria, que é motivo de vida, porque de fato estamos aqui reunidos exatamente para celebrarmos a ressurreição do Senhor. Que Deus sempre nos contagie com o seu amor e a alegria da ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.